Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadhyacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishwaro Guratmeti Murti Veda Vibhagne Vyomavad Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharantam Agocharam Govindam Parananandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Gratidão, então, pela presença de vocês. Todos são bem-vindos para a gente avançar mais esse capítulo da essência da iluminação. Aqui a gente começa a ver de uma forma muito mais pragmática esse ensinamento, né? Ter muito mais visibilidade de como esse ensinamento se manifesta no nosso dia a dia e a desvendar essa samsara, né? Então, Karma Yoga é um dos caminhos dessa trilha, né, do autoconhecimento, super valiosos e mais valorizados dentro do Vedanta, né? Um dos caminhos mais valorizados nessa trilha. Então, é muito interessante, muito importante que a gente consiga entender essa essência do Karma Yoga para que a gente consiga, de fato, perceber o Vedanta acontecendo na nossa vida, né? Que é o que a gente chama de Manana, é a fase do Manana, fazer a contemplação daquilo que a gente está ouvindo dentro desse cenário de Mithya, né? Desse cenário dos objetos, saber, entender e passar a discriminar o que está acontecendo no nosso dia a dia, a partir dessa ótica e dessa lógica do Vedanta. Então, aqui o James traz um curto resumo, né? Começa sobre um curto resumo e aí ele diz que o Vedanta, basicamente, né? Fazendo mais um resumo desse resumo, que ele vai te desafiar a quebrar essa lógica de pensamento sansárico, né? Quando ele fala sobre quebrar essa lógica ou mudar o modo de pensar, ele está dizendo que o Vedanta vai te convidar a quebrar a lógica do sansara, que é a lógica da ação e da reação dentro de um movimento automático, que é o que a gente é condicionado a fazer, né? Então, o que o Vedanta traz para a gente é contra-intuitivo, né? Então, o que é algo contra-intuitivo? É que vem atropelando, vem de frente com a nossa forma de ver as coisas, né? Porque dentro do nosso condicionamento, desde que a gente começa a perceber o mundo, a gente se identifica com ele, né? E isso é muito automático. Eu, por exemplo, vejo o meu filho bebê de 5 meses se olhando no espelho. A forma que ele se identifica e se encanta pela imagem dele, né? Então a gente tem essa programação, essa vasta, essa coisa muito arraigada de se identificar com a nossa identidade do Jiva, né? E é muito interessante como perceber esse mecanismo acontecendo de uma maneira extremamente automática mesmo dentro do nosso sistema, né? E aqui o que o James começa falando se você quer entender essa lógica do quadro geral, né? Você precisa do Karma Yoga, né? Então ele diz assim: o ensinamento deve se tornar sua vida. O ensinamento se tornando a nossa vida é justamente Karma Yoga, tá? Uma vez que a gente passa a viver de acordo com o ensinamento, nós passamos de um estado
de Sansari, né, que é aquele que pratica o Sansara de uma forma automática, para a condição de Karma Yogi. Tá? Então, os praticantes de Karma Yoga são os Karma Yogis. E aí ele diz, ele deve estar com você, o ensinamento, né, em cada minuto do dia. Então, você precisa entender completamente a lógica desse quadro de geral. Depois, quando se encontrar empacado, poderá pegar o mapa da estrada e descobrir onde está e onde precisa estar. Então, a gente já falou isso algumas vezes, né? Que essa vida, essa experiência que a gente tem aqui enquanto Jiva, ela é muito pouco clara, né? As regras desse jogo são pouquíssimo conhecidas, muito menos do que o necessário para que a gente faça uma caminhada sempre crescente, né? Então, tem muita gente vivendo aqui sem saber a regra do jogo, só jogando o jogo, né? E isso é muito natural, é quase que uma condição para todos os sansaris. E aí ele diz que a primeira coisa que a gente tem que entender, né, quando a gente busca por os objetos, né, quando a gente busca felicidade nos objetos, é que, na verdade, pertencem ao ser, né, o prazer ao ser, e que a procura pela felicidade nos objetos é um jogo de soma zero. Então, ele já falou desse jogo de soma zero lá no primeiro capítulo, né? Então, vocês entenderam o que é o jogo de soma zero. Não existe como a gente fazer uma escolha sem renunciar a algo, né? Sempre está acontecendo um movimento dual dentro de Mitya, dentro de Maya, porque Maya é a manifestação da dualidade. Então, quando a gente opta por alguma coisa, escolhe um caminho, a gente está automaticamente renunciando a um outro caminho, a uma outra opção, uma outra forma de fazer. Então, esse jogo nunca é ganha-ganha, é sempre soma zero, né? Você perde e ganha ao mesmo tempo. E aí, ele diz o seguinte, que Maia faz com que o ser pleno e completo pense que é incompleto e o engana, levando-o a pensar que os objetos podem preenchê-lo. Então, de novo, a gente lembra aqui do primeiro pecado, né? Quando a gente entende um pouquinho da Bíblia no mundo cristão, a gente sabe que Adão e Eva foram expulsos do paraíso porque eles comeram a maçã, né? E o que era, naquele caso, comer a maçã? Desejar a maçã. A maçã era o fruto do conhecimento. E quando eles fizeram essa escolha pela maçã, que era também um fruto proibido, eles estavam ali quebrando essa lógica de que o ser é completo e buscando fora deles algo que os completasse, né? Então, esse foi o primeiro pecado, a primeira separação do ser com a sua verdadeira natureza, né? Uma negação da verdadeira natureza do ser. Então, é basicamente sobre isso que ele fala aqui, né? Que Maia faz com que o ser pleno e completo pense que é incompleto. Isso é uma grande jogada. É só o que Maia faz, né? Ele projeta essa ilusão de incompletude do ser. Essa ilusão, esse grande jogo, né, ilusionista, que faz com que a gente se identifique com a nossa entidade experienciadora, o nosso jiva, né? E não com o nosso ser. Se limite às limitações do nosso jiva, tá? E aí ele continua dizendo que este erro constitui a base lógica fundamental do Sansara. Se você não consegue ver isso, não está pronto para o Vedanta e é bem-vindo a continuar a perseguir os objetos. E o James ele é sempre provocativo, né, nesse aspecto, e ele te dá sempre a opção de continuar nessa samsara maluca, né? E de fato é uma opção, e de fato todos nós temos direito
de escolher o caminho que a gente quer perseguir, né? Tem gente que ainda busca por prazer, virtude, segurança de uma maneira de uma maneira cega, né? Que impede de enxergar que a vida está além disso, que a plenitude precisa se independer dessas três condições, né? E que a busca, a quarta busca, que é a liberação, a libertação de tudo isso, é a única busca, no fim das contas, né? E aí ele continua dizendo: se continuar buscando objetos, essa lógica ficará clara e na medida que o samsara o esmaga e o força a aceitá-la. A única forma de vencer o samsara é sair dele completamente. Cada vitória na conquista de objetos é basicamente uma derrota, porque adia o inevitável, que é a compreensão de que o mundo é um sonho. É muito difícil reconhecer que ele é um sonho devido à Maya, que, como um televisor de alta definição, constantemente projeta imagens belas e sexys que parecem sempre tão reais, excitando suas fantasias. Você pode prová-las, tocá-las e cheirá-las. E assim você consegue perseguindo experiências e acumulando vasanas. Não, assim você segue, né? Perseguindo experiências e acumulando vasanas. E a sua atenção, que é apenas a consciência panorâmica reduzida por Maya a um minúsculo e fino raio, torna-se extrovertida, fixada nos objetos. É difícil ignorar a ironia. Você, o ser, procurando por si próprio nos objetos que não têm natureza própria. O que poderia ser mais absurdo? Quando que a gente seria capaz de pensar isso com esse nível de detalhe, né? Se não fosse o Vedanta. Eu sempre desconfiei dentro do meu ser, né? Da minha intuição, que tinha alguma coisa fora da ordem. Mas eu jamais teria tido uma capacidade cognitiva, né? De perceber isso nesse nível de clareza, né? Então, toda vez que eu leio isso, assim, com essa demonstração tão magnífica e detalhada desse mecanismo, né, eu fico muito grata ao Vedanta, porque de fato não existe outra visão, né, outra razão para mim, na minha opinião, que não que esse seja, sim, um conhecimento revelado, porque não teria como um ser humano pensar dessa maneira, né? E nesse nível de capacidade, de percepção da realidade. Então, eu fico muito tocada, assim, com esse ensinamento, porque é incrível, né, gente? É incrível a forma que ele coloca. E aqui o James está trazendo ainda de uma forma bem superficial, perto das escrituras, né? Então, dizem que se a gente escolher um livro sagrado para a gente estudar durante uma vida inteira não é suficiente para a gente compreender, né? Na linha do Vedanta, porque é extremamente rico, né? Todo esse ensinamento. E falando nisso, o Karma Yoga, que é essa abordagem que a gente está fazendo a partir de agora, ele aqui é um resumo do que o livro sagrado, que é um dos três pilares do Vedanta, aborda, que é o Bhagavad Gita. Tá? Então, o Bhagavad Gita é uma espécie de Bíblia, né, do mundo oriental e da cultura, né, hindu. Ela é um livro amplamente aceito, né, como uma verdade. A Índia tem mais de 1000 religiões, manifestações, e o Bhagavad Gita é o que é mais aceito, né, de tão perfeito que ele é. Então, eu recomendo, né, que vocês façam a leitura do Bhagavad Gita na sequência da essência, ou se sentirem, né, no coração de ouvirem ou lerem o Bhagavad Gita concomitante. Ele vai falar de uma forma extremamente clara, através de uma história, né, do Arjuna, junto com Krishna, sobre o que é ser Karma Yogi. Tá? Então, é muito maravilhoso o Bhagavad Gita sobre... ele explica
de uma forma muito rica, né, sobre o Karma Yoga. Então, continuando aqui com o James, ele diz o seguinte, que não é necessário grande poder intelectual para entender que a vida é apenas um processo inconsciente de estímulos e respostas. Então, aqui, o processo inconsciente de estímulos e respostas é a condição sansárica, né? Ele está falando sobre a condição do sansari, que apenas reage ao campo, que não tem uma capacidade discriminativa de traduzir aquela essência, aquela mensagem que está por trás do cenário, né? Então, o que Maia faz é criar um melhor cenário. E a mente discriminativa, né, do buscador dessa verdade, desse autoconhecimento, que é o Vedantino, né, é que é capaz de desvendar isso tudo, né, desvendar essa ilusão. E sair desse ciclo de estímulo e resposta, de ação e reação, tá? Então, ele continua dizendo que no seu nível mais básico, é somente você prestando atenção às reações do mundo e às suas reações ao mundo. Essa ida do desejo para a ação e da ação para o desejo é o que chamamos de Sansara Chakra. Então, dentro do Vedanta, né, da linguagem, a palavra chakra significa um círculo, né, um vórtice energético. Então, quando a gente fala, né, sobre os chakras, aqui a gente chama de chakras, os chakras do nosso corpo, né, que são os básicos, os 7 básicos e depois se desdobram. Chakras são centros, são vórtices de energia, né? Então, toda vez que aparece a palavra chakra, vocês entendam essa roda, tá? Então, no caso, Sansara Chakra significa essa roda de Sansara, essa energia de vida e morte, e sem uma discriminação, sem o desvendar desse campo, né? E aí ele diz, é como ficar preso na areia movediça. Quanto mais você luta para sair, mais você afunda. Então, o que é lutar para sair aqui? É permanecer no estado sansárico de reação. Então, se eu luto para sair da areia, ela vai disputar forças comigo, ela vai ser mais forte do que eu, né? A areia movediça. Então, a melhor maneira de eu fazer é discriminando, é pensando com clareza, né? E não lutando. A melhor maneira, quando eu digo a melhor maneira, é a melhor maneira do Jiva que não deseja mais estar nesse estado, né? E que deseja a liberação desse estado sansárico. E aí, continuando, ainda na página 116, ele diz: no último capítulo, mencionamos que conforme os vasanas se acumulam ao longo do tempo, uma distorção estrutural acontece no corpo sutil. Então, a gente falou bastante sobre isso, né? A gente começou no capítulo 7, a gente começou a falar sobre exatamente dessas distorções, como é que elas acontecem, né? O que vai acontecendo no dia a dia que a gente vai acumulando e vai adoecendo e deformando esse corpo sutil, tá? E aí ele diz, numa pessoa saudável e integrada, os 3 centros estão alinhados e cooperam entre si para ajudar o Jiva a alcançar seus objetivos. Mas quando a carga de vasanas é muito pesada, o corpo sutil torna-se distorcido, a conexão entre os centros é quebrada e um conflito interno se desenvolve. E para colocar o ser nessa equação, precisamos de yoga. Então, yoga, lembrando, né, o conceito de yoga é uma ação integrada, uma ação que é uma atitude que me integra ao meu ser, né? Quer seja ela de discriminação da mente, né? No caso, Jnana Yoga é a yoga do conhecimento, quer seja as práticas de meditação, que é o Vipassana Yoga, ou práticas do próprio Karma Yoga, que a gente está falando aqui agora, a prática da ação, né, do campo.
Então, yoga é aquilo que nos religa, que nos une ao nosso ser natural, tá? Então, todas as práticas, segundo os Vedas, são relevantes dentro desse processo. E segundo o Vedanta, o Karma Yoga e o Jnana Yoga, que é a yoga do conhecimento, são os dois processos de reconexão e de liberação do ser, tá? Então, o Vedanta vai enfatizar mais o Karma Yoga e o Jnana Yoga ao longo do conhecimento. Precisamos levar em conta nosso condicionamento porque ele nos mantém sem contato com o ser. Não consigo entender como os professores modernos podem dizer que você não é um executor de ações e que não há trabalho a ser feito. É claro que isso é bom para os negócios, porque o ego quer escutar essa mensagem, mas é um conselho tolo. Você não é feliz por algum motivo e o motivo é que o seu condicionamento o mantém amarrado ao mundo dos objetos. Então, você precisa praticar yoga. Como o yoga funciona? Removendo os vasanas que tornam a mente extrovertida e desenvolvendo vasanas que viram a mente na direção do ser, de modo que a investigação possa dar frutos. Uma coisa importante aqui que começa a aparecer é o conceito dos vasanas, né? Quando a gente tem um primeiro contato com essa palavra, com esse conceito, ele parece tendenciosamente negativo. Então, com muita frequência, a gente fala dos vasanas negativos, né? O que seriam os vasanas negativos? Aqueles padrões que vão me levar a um estado de sofrimento, a um estado sansárico, né? Então, por exemplo, eu tenho vasana por alimentação desregrada, por junk food, tenho vasana por doces, ou tenho vasana por poder, ou tenho vasana por virtude. E então eu vou distorcer o meu ser natural em razão dessas vasanas, né? Só que o termo vasana, ele não é dual, né? Então ele também tem o seu lado positivo. Então a gente pode substituir a maneira de se fazer uma jornada, né, de engrandecimento do ser e descobrimento do ser é justamente essa, de trocar, substituir vasanas negativos por vasanas construtivos, tá? E que é o que também se fala lá no começo do livro, né, sobre as buscas, que a quarta busca, que é a busca da liberação, é onde eu passo a fazer essa substituição, né? Então ele diz o seguinte, o Vedanta diz, né, de uma maneira geral, que o Jiva, enquanto o estado de Jiva, né, entidade experienciadora, aqui somos todos, nós sempre estaremos submetidos ao mecanismo do desejo. Então, nos resta escolher, fazer as melhores escolhas, né, sobre esses desejos e, em última instância, desejar o quê? A liberação, desejar a libertação do desejo, né? Então, porque esse desejo pela libertação do desejo é um fator motivador que vai me fazer neutralizar os meus vasanas vinculativos, né? Que são aqueles que me colocam nesse estado de não discriminação, nesse estado de sansari, né? Estado sansárico, que me impede de pensar com clareza e vai substituir por vasanas positivos, como esse de estudar o nosso ser, né? De ter autoconhecimento. Então, a gente pode ter vasana por autoconhecimento. É muito melhor do que vasana por doce, né, gente? Ou vasana por qualquer outra coisa. Então, a gente tem essa opção de ir substituindo e refinando esses vasanas, de modo que o vasana vinculativo vai perdendo força, porque Vassana é aquilo que acontece com sequência e frequência de tal modo que vai deformando o nosso corpo sutil, né? Então, imagine que o nosso corpo sutil seja uma superfície e nessa superfície
passe sempre desça sempre uma gota de água, né? Essa gota é o Vassana. Se ele ficar descendo todos os dias numa mesma frequência, ele vai formar um veio dentro dessa superfície, independente do material, né? Óbvio que tem alguns materiais que são mais resistentes, mas uma vez que uma gota desce numa superfície, a próxima gota tende a buscar o mesmo caminho, porque essa primeira gota deixa rastro, né? Então, o Vassana é exatamente essa gota que desce, que deixa rastro. Quanto mais profundo é esse rastro, né, esse vínculo que é deixado, mais difícil se torna desvincular, né, que é o que a gente chama de Vassana vinculativo. Então, por outro lado, existem esses outros Vassanas que ajudam a anular, a neutralizar, né, os Vassanas vinculativos. Então, esse Vassana por autoconhecimento, por conhecimento, né, essa busca é um Vassana positivo, né, que tem essa capacidade. Então, fica para vocês esse alerta, né, de não tendenciar a olhar o Vassana sempre como negativo, ou entender que tudo tem o outro lado, né, e que é possível sempre buscar um Vassana positivo para neutralizar esse Vassana vinculativo, tá? E aí ele continua dizendo sobre Karma Yoga, sem resultados ruins. Se você sabe quem você irá agir automaticamente com o espírito de Karma Yoga, porque estará claro o que a ação e seus resultados podem e não podem fazer por você. Então, Karma Yoga é indicado para pessoas com vassanas espirituais, que sabem que são a pura consciência, mas não têm total confiança no conhecimento, né? Então, óbvio, aquela história, né, que eu falei para vocês, eu sempre desconfiei que a vida não era sobre isso, né? Sobre nascer e morrer, sobre nascer, pagar conta, né? Pagar boleto e morrer, e comprar presente de Natal e de aniversário e, enfim, para mim isso nunca fez sentido, né? Então, automaticamente isso quer dizer que eu já tinha esse Vassana espiritual, da mesma maneira que todos vocês que estão aqui presentes têm, né? Então, em algum momento na semana de vocês, no horário desafiador, né, onde todo mundo já viveu aí sua rotina, cada um com a sua maneira, vocês estarem aqui presentes é um sinal de que vocês têm uma Vassana ou um Vassana espiritual, uma busca pela espiritualidade, né? E uma outra coisa também que deixa isso um pouco mais claro é que essa sanga começou há 8 capítulos atrás com pessoas a mais, né? Com várias outras pessoas. E conforme esses capítulos foram se desdobrando, o número de pessoas foi reduzindo. Por quê? Tem gente que tem essa Vassana por espiritualidade mais arraigada e tem gente que tem menos arraigada e que tem a tendência de priorizar as coisas do mundo de Mithya, né, os objetos, em detrimento da busca da espiritualidade, do ser, né? Então, tudo isso é nítido, é notório, né? As pessoas, cada uma tem a sua maneira de enxergar e de buscar esse caminho. Umas têm um pouco mais de afinco, outras têm menos. E isso diz respeito a todo o nosso processo kármico, a tudo aquilo que a gente carregou e assimilou da vida até aqui, né? Então, esse Vassana da espiritualidade é aquela história. A gente sabe, né, que a gente, está escrito aqui no livro, a gente é pura consciência, só que conforme aquela historinha lá do pescador, né? Vocês lembram da história do pescador que confunde a corda com a cobra? Aqui o que ele está dizendo é isso. Aqui nós somos o pescador que ainda estamos submetidos a essas mazelas e esses enganos e essa ilusão do crepúsculo, né? Então, a corda, ela foi confundida com a cobra porque
o ambiente que aquela corda se encontrava era um ambiente ilusório, né, que é o crepúsculo, que pode ser comparado, é equivalente a Maia. Maia é esse crepúsculo. Maia fica projetando ilusões para a gente o tempo todo, né? Então, aqui, quem tem essa vassana espiritual deseja aquele farolete daquele senhor que vem ajudar o pescador, né? Que traz a luz e revela que aquela cobra, né? Que o pescador achava que fosse cobra, é na verdade uma corda. Então, essa revelação é sátiva, tá? Então, a energia de sátiva, a gente já viu, né? Essas três energias, ou os três gunas, e a gente entendeu já que sátiva é a energia que revela. Então, aqui, o Karma Yogi, ele vai começar a revelar isso, né? Essa realidade com essa energia de Sattva. Então, quanto mais Karma Yogi eu vou me tornando, né? Quanto maior é a minha busca por esse desvendar, por essa verdade, por mais tempo eu fico segurando esse farolete na minha mão, né? Então é como se quando minha mente se extroverte e eu olho para os objetos, eu largo o farolete, eu solto ele, né? E aí eu passo a ficar refém do crepúsculo novamente, tá? Então, quanto mais eu acredito que eu sou o ser e vou desvendando essas cordas e cobras que vão aparecendo no meu cenário, por mais tempo eu fico segurando o farolete, né? E aí eu de vez em quando solto, faz parte, eu assusto e solto o farolete, mas logo eu vou e recupero ele de novo, né? Então, no fim das contas, não é sobre não tropeçar, é sobre o tempo que você fica no chão, né? Então, o Karma Yogi, ele começa a perceber isso, fala, putz, pisei naquele tomate de novo, né? Mas da última vez eu demorei 3 dias para levantar, agora, dessa vez, eu demorei um dia só. Pô, super legal, né? É uma evolução nítida. E quem sabe daqui 3 episódios do tomate de novo, eu não consiga me levantar em 3 minutos, né? Então, a nossa meta, como Karma Yogis, é abreviar esse estado de sofrimento, né, do samsari, e retomar o nosso modo discriminativo o quanto antes, né? Então, abreviar esse tempo. Então, o Arlindo, ele chama esse processo de mokshômetro, porque moksha, né, é o estado do jiva que atinge a iluminação, né? Então, o jiva que atinge a iluminação se chama jiva mukta, né? Então, o mokshômetro, segundo ele, é esse indicador que me diz o quanto que eu estou no caminho da iluminação, né? E ele fala, o mokshômetro, a sua meta é otimizar seu mokshômetro, né? Então, brigou com o marido, com o filho, com o chefe, com o empregado, quem quer que seja, dá um jeitinho aí de olhar para o mokshômetro e correr contra o tempo, né? Para o seu mokshômetro ficar cada vez melhor. E é muito legal, assim, essa forma de pensar, porque traz para a gente uma outra perspectiva, né? Diferente dessa obrigatoriedade, dessa iluminação instantânea. Porque quando a gente começa a buscar, né, o conhecimento, a gente quer para ontem, né? Tipo tomar, diluir o chocolate em pó no leite, tomar, né, a iluminação. A gente quer tudo solúvel e uma solução que esteja assim na mão e aconteça de forma instantânea, né? Então, é tipo miojo, né? Miojo da iluminação, macarrão instantâneo, iluminação instantânea. Então, as coisas não são assim. E aí a gente tem que criar o quê? Um painel nosso, né, próprio, de indicadores que nos revelem em que pé que está esse processo todo, né? Entendendo que até o nosso último suspiro nós estaremos submetidos ao crepúsculo, né? Nós estamos em Maia. Independente do nosso nível de discriminação, Maia se mantém intacta com a função de nos iludir. Essa é a função de Maia,
né? Então, não é nada pessoal. Ela não está fazendo isso para nós, ela está fazendo isso porque ela é assim, né? Maia é assim. E então só depende de nós essa ação, né? A melhor ação, esse estado satívico de decisão, de tomada de decisão, tá bom? Oi, amor, pode. Peraí que a Alicia quer me dar um beijo. Vou fazer o intervalo do beijo. Te amo. Deixa eu aproveitar e tomar uma aguinha. Então, continuando aqui, ele vai começar a falar do Bhagavad Gita, né? Que é o que eu já contei para vocês. Mas antes ele diz que a falta de confiança é devido ao quê? Aos gunas, né? Que ocultam e projetam. Então, como a gente falou do Sattva, que é o que revela, nós temos também os outros dois, que é o que oculta e o que projeta, que é Tamas e Rajas, né? Eles nublam e perturbam a mente a tal ponto que não se pode usufruir da liberdade que o conhecimento do ser sólido e imediato confere. Então, olhando para Rajas e Tamas, são energias opostas que ficam. Essa mistura dessa energia, né, de Rajas e Tamas, é o que causa o crepúsculo, né? Então, é a escuridão e essa projeção, essa luz que projeta, não é a luz que revela, né? Que Rajas é esse fogo, essa coisa de intensidade, de projeção, de construção, de ação. E Tamas é a energia do oculto, né? A energia da inércia, do medo e, enfim, o contrário de Rajas. E aí ele diz que, ainda que isso seja uma questão de bom senso para uma pessoa sensível, a fonte dessa ideia é o Bhagavad Gita, um dos 3 pilares do Vedanta. Então, no Gita, uma pessoa extrovertida abandona seu dever no meio de uma crise e recebe o ensinamento sobre o conhecimento do ser de seu amigo, uma pessoa iluminada no campo de batalha da vida. Sua mente é muito agitada para permitir que ele assimile o conhecimento. Então, ele é encorajado a praticar Karma Yoga. Essa pessoa que ele está dizendo aqui é o Arjuna, tá? Que é o personagem principal do Gita. E basicamente ele entra numa guerra contra os familiares dele. E ele está num estado de negação tão grande sobre a necessidade daquela guerra que ele passa a questionar a guerra em si, né, a função da guerra. Só que existem todos os motivos possíveis para que aquela guerra tenha que acontecer, tá? E aí ele começa a argumentar de uma maneira super bem elaborada, só que para se livrar da responsabilidade dele, né? E aí o amigo dele, que é a pessoa iluminada, é nada mais, nada menos que Krishna. Então ele é amigo de Krishna. Ele é considerado, inclusive, o ser humano mais perfeito, né? O Arjuna. Então ele é tão perfeito, tão maravilhoso, tão puro, tão, enfim, tudo, que ele merece que essa proteção e ter, né, a presença de Krishna como seu mentor. E a saga, né, disso tudo é maravilhosa, gente. Todo mundo merece conhecer o Bhagavad Gita nessa ótica do Vedanta, porque como ele é um livro extremamente universalista, ele pode ter uma série de interpretações. Tem gente que lê o Gita e entende só como um livrinho que conta uma história de guerra, né? Mas por trás disso existem elementos, né, extremamente satívicos a respeito desse conhecimento do Karma Yoga, tá? É um conhecimento revelado mesmo e extremamente precioso para quem está buscando o Vedanta, né, e esse conhecimento do ser, tá? E aí, no caso, o Arjuna, ele tem a mente muito agitada e ele é super rajásico, porque ele é um comandante de uma tropa, né? Ele está ali na frente, um guerreiro,
e ao mesmo tempo ele está sendo submetido a tamas, né? Está com medo, está em negação, então ele está nessas duas polaridades. E aí chega Krishna e traz o poder revelador, traz a energia satívica para que ele consiga discriminar, tá? E ele diz o seguinte: sem Karma Yoga, o conhecimento do ser não irá se fixar. Você pode muito bem ter epifanias não dualísticas e sentir que está iluminado, mas sem Karma Yoga, a sensação irá, por fim, ficar comprometida e você irá procurar mais uma vez ganhar outra vez sua iluminação, tal como era. Então, o que ele está dizendo aqui? A história do estado de iluminação temporário, né? Então, a gente já falou um pouquinho sobre isso, e a própria ayahuasca, as experiências nos rituais, né, tem esse potencial de trazer essa epifania, essa capacidade de download de um conhecimento não dual, né? Então, quando a gente entende, fala, putz, esse negócio de bem ou mal não é bem assim, né? As coisas acontecem todas ao mesmo tempo, essa percepção, né, de entrar nesse estado puramente satívico, que acontece em muitas experiências com a ayahuasca. A gente já teve N revelações e partilhas, né, de experiências desse tipo, sobre tempo, sobre a função do tempo, enfim, uma série de coisas. Só que é uma experiência que tem começo, meio e fim, né? Então, por isso ela se chama experiência. O Karma Yoga, por fim, é uma forma da gente colocar o conhecimento ouvido, né, em prática, que é o manana, né, a fase, estágio de manana do conhecimento, onde eu pratico e vou assimilando cada vez mais esse conhecimento como realidade, tá? Então, Karma Yoga é fundamental, ele serve como uma cola desse conhecimento, sabe? Então, é como se o conhecimento fosse, a gente tivesse a cada folha, né, desse livro, a gente pegasse um post-it, sabe? Se cada página desse livro virasse um post-it, ou se cada livro do Vedanta virasse um post-it, a gente fosse colando em nós, conforme a gente sai pro mundo real, né, que não é real, aparentemente real, bate um vento, descola o post-it, né? Então, o que é o Karma Yoga? É a cola, tipo Super Bonder, sabe? O Karma Yoga é o Super Bonder do post-it. Então, a gente vai o tempo todo, né, passando esse super bonder e fixando esse conhecimento dentro de nós, para que isso se torne uma fortaleza mesmo, um conhecimento ancorado, um conhecimento fixado, né, que nos dá a condição de imunidade espiritual, né? Então, o que é imunidade espiritual? É a gente não se identificar em nenhum momento com os objetos a ponto de perder a harmonia, a plenitude, né? Então, esse é o estado iluminado. É quando a gente se liberta, é uma libertação, e essa libertação é um processo interno, onde a gente não mais se reconhece nessas pegadinhas, né, de Maia, basicamente, tá? Você deve saber que Karma Yoga lhe dará uma vida feliz, esteja você em busca da liberação ou não. Esse é um ponto bem interessante de falar também. Algumas pessoas que estão inconscientemente em harmonia com o espírito da criação desenvolvem Karma Yoga e a praticam sem saber o que é. Antes de revelar esse ensinamento, precisamos desbancar outro mito espiritual. Karma Yoga não é serviço desinteressado. Há somente um ser, e na medida em que ele está fazendo alguma coisa, está servindo a si próprio. Da maneira como o Karma Yoga é apresentado para os ocidentais, familiarizados com a cultura espiritual da Índia, a prática é um pouco mais do que um estratagema inteligente usado pelos gurus e suas organizações para conseguir mão de obra gratuita de novatos espirituais ingênuos. Se queremos diminuir nossa carga de vasanas e voltar a mente para o ser, precisamos do espírito do Karma Yoga. Não é um espírito que você possa adotar com sucesso, sem compreender a lógica por trás disso. Karma Yoga trabalha sobre o ego, o autor das ações. O ego é aquela parte do corpo sutil que realiza as ações
para apreciar os resultados. É também a parte que possui a ação e seus resultados. As palavras eu faço, eu aprecio, isso é meu, pertencem ao executor das ações. Para alguém que busca a liberação, essas ideias são obstáculos, porque elas promovem vássanas prejudiciais e obstruem o conhecimento. Tá? Então, parando aqui um pouquinho, vamos fazer um resumo disso tudo. Aqui, uma das condições do Karma Yoga é você se livrar da autoria, né? Que dentro do Vedanta eles chamam de authorship, a autoria do processo. E o que é essa autoria? É você dizer, eu fiz isso para alguém, ou eu fiz isso para mim. Quando a gente fala, a gente assume, né, essa identidade do ser, o que a gente automaticamente chega à conclusão de que todos somos o ser. Então, quando eu estou servindo alguém, né, achando que eu estou sendo bonzinho para esse alguém, eu estou enganado, porque eu estou na condição de autor de uma ação, automaticamente esperando uma recompensa sobre essa ação, direta ou indiretamente. Então, eu posso esperar da própria pessoa, né, uma recompensa do tipo, pô, fiz um jantar, preparei um jantar para a pessoa não me disse nenhum obrigado. Se eu tô ainda dependendo de um obrigado da pessoa que eu fiz o jantar, eu estou precisando de karma yoga verdadeiro, né? Esse karma yoga que eu estou achando que eu estou praticando é um engano, porque eu não consegui sequer entender que eu sou o ser e que o outro também é o ser. E se eu estou fazendo algo pelo outro, eu não estou fazendo pelo outro, eu estou fazendo pelo ser que ele é, que sou eu também, né? Tem um deus, né, um deva hindu que justamente nos auxilia aqui na guiança do trabalho da Arca Estelar, que é maravilhoso, assim, tem essa essência do serviço, né, que é do Karma Yoga, que se chama Hanuman. E ele diz o seguinte, né, que quando eu não sei quem eu sirvo você. E quando eu sei quem eu sou você, né? Então, Hanuman traz essa consciência de Krishna, né? Porque ele justamente um protetor, né, de Rama, que é uma outra faceta, né, um outro avatar que é da mesma essência de Krishna, que é Vishnu. E ele vem defender, basicamente, a história de Hanuman é que ele defende a tropa de proteção de Rama, né, do rei, daquele senhor. Então, ele serve Rama e ele nunca perdeu uma batalha, né? E Rama, sempre, né, nessa condição de fazedor de ações, sempre quis condecorá-lo a respeito dessa ação, né, dessa vitória. E ele nunca permitiu. E ele dizia isso: quando eu não sei quem sou, eu sirvo você, e aí eu posso aceitar uma medalhinha, né? Se eu estou servindo você, você pode me dar uma recompensa. Mas se eu sei quem eu sou você, então eu não estou fazendo absolutamente nada de extraordinário te servindo, entende? Esse conhecimento é maravilhoso, né? A gente ter acesso a isso e perceber o que existe de essência por trás disso, que é puramente Karma Yoga, né? Então, Hanuman, que é o nosso guia da arca desde bem antes do Vedanta chegar na nossa vida, é um Karma Yogi, né? Excepcional. Ele ensina pra gente essa essência do Karma Yoga. E então a gente precisa se despojar dessa condição de autoria das coisas, né? De fazedor. Porque quando eu sou fazedor, automaticamente eu sou desfrutador. Porque eu me coloco nesse estado de dualidade. Então, se eu faço uma coisa, eu quero receber outra em troca. É sempre, né, um sistema eterno de recompensa. Bem antes também do Vedanta, eu sempre falei que o ser humano vive de recompensa. Então, quando a gente entra nessa condição meramente humana, a gente está o tempo todo buscando o almoço de graça, né? A recompensa, o que tem por trás da ação. E a gente fica condicionando as nossas ações à recompensa. E isso é pedir para sofrer, né? Sofrimento na certa, porque a gente não tem nenhum controle sobre o campo.
A gente só tem que fazer aquilo que é certo, né? E por isso que o Karma Yoga trabalha sobre o ego, porque quando eu tenho que me despojar da autoria, eu tenho que enfraquecer esse impulso do ego, né? Porque o que nos coloca nessa condição de autor é justamente o impulso egóico, né? É o ego que quer dar nome a tudo, que quer botar, assinar, né? Todos os feitos da vida e ter uma identidade, ser reconhecido, que é a busca pela virtude, né? Então, o ego é um buscador de virtudes. E o Karma Yoga faz com que a gente enfraqueça esse processo, né? Desmonte esse processo. É também a parte que possui a ação e seus resultados. As palavras eu faço, eu aprecio, isso é meu, pertence ao executor de ações, né? Então, o Karma Yogi, ele não tem nada, nada é dele, é tudo do campo, né? O Karma Yogi é aquele que se coloca verdadeiramente a serviço do campo dármico, tá? Então, lembrando que Dharma é a ação correta, é a forma certa de fazer as coisas. E o campo, gente, é predominantemente dármico, né? Então, o mundo é bom, Sebastião. Não tem essa música? O mundo é bom, Sebastião. É bom. A gente aqui, às vezes, resolve acreditar que não e tem uma ou outra ação que fere o campo dármico, né? E aí começa esse processo eterno do samsara, do sofrimento, da ação e reação, tá? Então, o Karma Yogi é aquele que se coloca a serviço do campo dármico, acreditando que ele é o ser e que todos os outros são aquilo também, né? Então, essa expressão no Vedanta significa, é correspondente, né, no Vedanta, à expressão Tatvamasi. Então, você é aquilo, você também é, né? O ser. As pessoas adoram culpar sua infância e circunstâncias de vida por seus sentimentos desconfortáveis. É um bom negócio para os psicólogos, um prato cheio, né, gente? Minha mulher chama isso de feridologia. E como a gente faz isso na vida, né? Tem gente que eu já conheci pessoas que buscaram a experiência, o caminho da experiência, para acessar um processo, né, de análise psicológica de 10 anos, 12 anos, que não resolvia, né? Porque é sempre em torno da ferida, não é em torno da solução, né? E aí vira um processo eterno de sofrimento. Suponho que a expectativa seja que, se eles compreenderem o que aconteceu e o que lhes causou, eles poderão de alguma maneira sentir alívio de seus sentimentos ruins. Mas o Vedanta diz que você não precisa olhar tão longe para saber a fonte dos seus problemas emocionais. A explicação, como dissemos no último capítulo, é muito simples. Você não está recebendo o que quer. Você faz o que faz, esperando que o resultado faça você se sentir bem. Quando você não alcança o resultado que quer, sente algum tipo de raiva, que é rajas, né? Ou desapontamento, que pode levá-lo a tamas, que é depressão, tá? Todas as emoções desconfortáveis são geradas ou por um ou por outro, rajas ou tamas. É muito difícil discutir com essa lógica, porque quando você consegue o que quer, você se sente ótimo. Obter o que quer, todas as vezes, é a ideia que o autor das ações tem de felicidade, né? Então, quando eu tenho essa necessidade de autoria, automaticamente eu estarei dependente do resultado das minhas ações. Não tem outra maneira de ser, né? Porque eu estou escolhendo essa condição de dualidade e não tem como, é ação e reação, tá? E aí ele diz aqui que Karma Yoga é o destruidor do estresse. A ansiedade pelos resultados das ações é um termo sofisticado para estresse. Se você perguntar a pessoas por que elas meditam, a maioria vai dizer para eliminar o estresse. A meditação elimina o estresse, mas não elimina a causa do estresse. E aí ela elimina o estresse naquele momento, né? Então, enquanto eu estou em meditação, consigo ajustar minha respiração, minha frequência cardíaca,
minha pressão arterial, eu entro num estado maravilhoso, inabalável, até que eu abro o olho de novo, né? Até que eu tenha de novo contato com os objetos. Então, é um estado muito sutil, né? Eu fico sempre à beira do precipício ali, vivendo essa experiência. E então a gente precisa entender a causa do estresse, né? Então, esse é o motivo pelo qual as pessoas meditam por muitos anos sem sucesso. Que sucesso é esse? O sucesso de perdurar, né? De fazer isso durar, de viver num estado permanente, porque todas essas experiências são impermanentes. E é a razão pela qual tantos meditadores abandonam a meditação em favor de alguma outra abordagem. O Karma Yoga, o Karma Yoga, né, elimina a causa do estresse, exaurindo os medos e desejos que produzem o estresse. E aí tem uma história, né, que quanto mais a gente tem medo de alguma coisa, mais a gente atrai aquilo, né? Porque é interessante, parece que a gente bota a energia naquilo e aquilo se manifesta, né? E eu acho que da mesma maneira acontece com as duas energias, né? Porque o medo é o tamas, né? Mas acontece também com rajas. Quanto mais eu fico desejoso de alguma coisa, mais aquilo aparece, né, recorrente no meu cenário. E então o Karma Yoga ele vem cessar esse desejo e esse medo, né? E aí a partir de então a gente sai desse estado de expectativa, de ansiedade pelos resultados, né? E aí a gente não fica mais estressado, gente. Dá para acreditar nesse negócio? Que isso é possível? E é possível. Eu posso dizer por mim, assim, que a minha experiência tem mudado de uma maneira muito radical, sabe? A respeito das expectativas das ações e a respeito da interpretação, da discriminação do que se apresenta no campo. A gente passa a olhar as coisas de uma maneira tão diferente, tão mais lógica, né? Só que sem perder a ternura, pelo contrário, passando a ter mais ternura por esse sistema, por essa forma de viver, porque é muito libertador e aí dá tempo da gente fazer as coisas com amor, né? Olhar de uma maneira diferente e se encantar por essa criação, né? Por esse poder, essa força criadora que é muito perfeita. Como que dá, gente, para ser mais perfeito esse mecanismo, né? É muito maravilhoso viver isso e se encantar por isso. Mas a gente passa pelo processo da noite escura da alma, né? A maioria das pessoas fala: Meu Deus, comecei a ver Vedanta, quase pirei, deu um bug no meu sistema, né? É uma condição de travessia, né? Essa travessia do rio de uma margem para outra, né? Quando a gente passa a olhar a outra margem, a gente sabe que tem um preço a se pagar para a gente fazer essa travessia. E às vezes o braço cansa, né, de nadar, mas aí a gente tem que respirar, né, tem que boiar um pouco. Então tem gente, inclusive aqui, né, nessa sanga, os participantes, alguns participantes estão nesse estado aí, boiando um pouquinho, sabe, pegando um pouco de fôlego para retomar os estudos no tempo deles, né, de processar tudo isso. E tudo isso é válido, né? E tem gente que está aqui presente fazendo isso também, né? Se permitindo respirar e dando mais uma chance, né? Deixa eu ouvir um pouquinho mais, deixa eu acreditar que esse Shravana, né? Que esse primeiro estágio é precioso. Então, deixa eu me submeter aqui a essa escuta sem julgamento e que uma hora eu consigo começar a perceber isso no campo, né? Então, todas as manifestações são válidas a esse respeito da busca, né? Só um instantinho que eu vou fechar a janela aqui, que tá tem bastante ruído. Pronto, voltei. Bom, então, essa promessa de viver sem estresse é maravilhosa, né, gente?
Quem não quer abandonar esses estados de estresse? E aí, essa questão da ansiedade que se vai também está vinculada aqui com o próximo item que ele fala sobre os resultados, né? Os resultados não dependem de você. Então, uma vez que eu verdadeiramente percebo que os resultados não pertencem a mim, eu vou me liberando desse apego aos resultados, né? E então, aqui o James fala que existe um pequeno problema quando você quer o que quer. Os resultados de suas ações não dependem de você. Essa é uma informação não muito bem-vinda para o Sansari, né? Embora isso nunca acabe, a cada 20 anos mais ou menos, o materialismo espiritual se torna uma obsessão no mundo espiritual, na forma de ensinamento como o segredo. A Surama agora vai chorar, porque ela falou que ela sempre acreditou no segredo, gente. Como que o segredo não funciona? Que história é essa, né? O único propósito desse tipo de ensinamento é fazer com que o ego sinta que há esperança, que tendo sido um fracasso no mundo, ele pode se refugiar na fantasia de que há um jeito especial, uma técnica secreta que permita que ele controle os resultados de suas ações e vença o campo dármico em seu próprio jogo. Então, aqui falando do segredo, eu compartilho da mesma decepção, né, da Surama, porque eu também fui assim uma devota do segredo, né? Quando eu li esse livro, depois assisti o documentário, eu falei, meu Deus, que coisa mais incrível esse poder de cocriação, né? E, e depois li várias outras coisas sobre cocriação e estudei alguns anos sobre ressonância harmônica, sobre mecânica quântica, né? Nessa busca infindável pelo ser. E essa percepção de que a gente é capaz de cocriar era muito arraigada em mim, né? Até que, chegando aqui no Vedanta, eu também relutei um pouquinho para entender a lógica dessa coisa toda. Porque acontece, né? É legítimo que a gente deseje alguma coisa. Sim, todos nós estamos submetidos à energia de rajas, que é a energia do desejo da projeção, né? Então, na condição de seres humanos, é ok desejar. Mas a questão aqui é que o ego, né, ele sente que a esperança de sobrepor esse mecanismo, né? Então, aqui ele fala, tem uma parte especial aqui que eu vou enfatizar para a gente entender, né? Então, nesse caso, o ego acha que existe uma técnica secreta que permita que ele controle os resultados das suas ações e vença o campo dármico em seu próprio jogo. Então, uma coisa que a gente pode entender é que eu tenho o direito, né, de, como jiva, estando aqui submetido a esses três gunas, né, e vivendo essa energia de rajas, eu tenho como um estímulo natural desejar coisas. Só que o campo é maior do que eu, né? O campo se autorregula e regula a minha vida enquanto jiva. Então, não é uma ilusão eu achar que estou vencendo o campo dármico, que é aquela história, né? Tem gente que minha vizinha falava assim: ah, fulano acha que está por cima da carne seca, né? Tá por cima da carne seca, ele tá dando show, ele manda em tudo, é a rainha da cocada preta, tem um monte de termos assim, né? Acima do bem e do mal. Então, acima do bem e do mal é super, né? A cara desse contexto aqui. Ninguém está acima do campo, tá? Então, ninguém que eu digo nenhuma entidade experienciadora, jiva, consegue se projetar acima do campo, porque acima do campo está Satya. Satya é o que está acima de Mitya, né? E Satya aí manifesto. A partir do momento que eu manifesto alguma coisa, eu estou submetido a Mitya. E Mitya tem suas próprias regras.
Então, não adianta eu achar que eu estou burlando o sistema nenhum. Não estou burlando o sistema. Eu estou, no máximo, tendo consciência desse mecanismo, né? E me permitindo me liberar desse mecanismo. Só que essa liberação é interna, tá? Então, a iluminação, gente, não é ter um poste em cima da nossa cabeça projetando para fora, né? Iluminação só acontece aqui dentro e não dá pistas, né? Quando você olha para um jiva iluminado, ele não é fluorescente, ele não tem nada de diferente externamente, né? A luz dele está dentro dele, tá? Então, essa é a única luz, essa é a única iluminação. É dentro de nós, é uma liberação interna, tá? Agora, quando a gente acha que a gente sai projetando e criando e visualizando cenários, né? Fazendo exercícios de projeção e a coisa acontece assim, como passe de mágicas, a gente está se enganando. Mas, Thaís, tem caso que acontece mesmo. Tem caso que acontece mesmo. Mas por que que acontece? Porque aquele jiva, aquele desejo daquele jiva é dármico para o campo. Entende? Então, assim, pô, eu queria, sei lá, vamos pensar num desejo dármico. Eu gostaria de receber uma doação em dinheiro para fazer um projeto social que tem a ver com o meu Swadharma, né? Então, eu nasci para isso e eu desejo isso e, de repente, plim, aparece um dinheiro lá na minha conta, eu recebo uma doação. Nossa, eu criei isso daí. Não, não foi você que criou, foi o campo que considerou que aquele estímulo que você estava dando, né, com o seu rajas, fazia sentido para o campo. E aí ele vibrou e fez com que aquilo se manifestasse, né, na sua vida, porque ele considerou que aquilo era dármico, tá? Ah, mas e aí? Tem gente que faz magia negra para conseguir as coisas, manipula a energia. Tem gente que faz isso. Só que qual que é a ação, né? A reação do campo? Isso é adármico. Então, automaticamente o campo vai reagir de uma maneira ou de outra. Nessa passagem ou em outras, porque o Jiva é imortal, né? O Jiva não nasce nem morre. Ele é uma entidade experienciadora eterna, uma matriz experienciadora, né? Então, muitas vezes a gente olha e fala: ah, nossa, fulano roubou a vida inteira, nunca ficou doente, morreu que nem um passarinho, viveu até 90 anos, não teve nenhum problema, não foi preso, não foi condenado, não foi agredido, não foi desmascarado. Essa vida é injusta, não existe isso. O campo se autorregula em algum momento, né? E a gente nunca sabe quais são os conflitos, né? Qual é o nível de conflito que aquele jiva vive dentro dele, né? Então, a gente precisa acreditar que o campo se autorregula e que o campo é poderoso, né? Ele está acima, ele está sempre ele é sempre mais poderoso, mais forte, né? Ele sempre se sobrepõe ao nosso poder, à nossa manifestação enquanto jiva, tá? Então tem que ser dármico. Se não for dármico, alguma coisa diferente vai acontecer, tá? É só uma questão de tempo essa manifestação. E aí, que ele diz, né? Que essa ideia, ela é atraente, a ideia da cocriação, né? Porque muitas pessoas espiritualizadas, todo mundo, na verdade, são preguiçosas e não gostam da ideia de serem controladas por qualquer coisa. Quando você consegue ver através dessa ideia, você está realmente pronto para ouvir a razão. É muito interessante aqui quando ele fala que todo mundo que é espiritualizado é preguiçoso, porque é uma realidade em qual sentido? Dificilmente, eu nunca vi alguém que é super espiritualizado e super ligado ao trabalho, por exemplo, né? Viciado, workaholic. Eu nunca vi ninguém super espiritualizado workaholic. E olha que eu já
convivi com muitos workaholics durante o meu tempo, né, de mundo corporativo. Eles não são super espiritualizados. Por quê? Quem começa a desvendar essa lógica do processo passa a não ver mais sentido nessa busca incessante, né? Então, aqui ele diz, os espiritualizados tendem a ser preguiçosos, ou seja, deixa eu economizar energia, porque isso aqui não faz sentido, né? Eu ficar que nem um doido, trabalhando que nem uma formiga atômica, achando que eu tenho que trazer resultado a qualquer custo, né? A todo tempo. Então, é uma verdade, sim, né? Dentro dessa abordagem dele, que é mais ácida, é uma verdade. E também não gostam de serem controlados por qualquer coisa. Esse mecanismo da Matrix é um controle, né? Quando eu começo a me espiritualizar, entender que é um moedor de carne, você fala, meu, peraí que eu vou ter que desvendar isso direito, entender como é que eu vou lidar de forma saudável com isso, né? E é possível, com Karma Yoga, é possível a gente lidar de forma saudável com o campo, tá? Quando você consegue ver através dessa ideia, você está realmente pronto para ouvir a razão. Se os resultados de suas ações dependessem de você, você teria tudo o que quer. Então, do que depende os resultados? Da lei do karma e do campo dármico, tá? Então, karma, gente, é ação. Então, a lei do karma é a lei da ação, vinculada ao campo dármico. Ou seja, se a minha ação for dármica, eu tenho uma reação X. Se a minha ação for adármica, eu tenho uma reação Y. A reação X, que é a dármica, ela é convertida em punha karma. Vocês lembram dessa palavra? Punha karma? Escreve punha, né? Que é P-U-N-Y-A. Punha karma. O punha karma é o karma positivo, aquele que vem de uma boa ação, de uma ação dármica, né? E quando a minha ação é adármica, minha conta fica negativa com papa karma, tá? Então, papa karma é o karma negativo. No sexto capítulo, apresentamos o esboço rudimentar do campo dármico. Eu chamo de mandala da existência. É um campo vasto. Ele é composto por elementos materiais, todos, né? Os corpos densos e todas as forças e leis que os controlam. Ele inclui os corpos sutis e todas as forças e leis que controlam os aspectos psíquicos, psicológicos e morais do campo, a mente macrocósmica. E, finalmente, ele é fundamentado e controlado pelo corpo causal e pela lei do karma. Vocês lembram bem desses elementos, gente? O corpo sutil, o corpo denso e o corpo causal? Eu não estou vendo vocês, né? A maioria. Mas eu queria um sinal aí de que vocês lembram dessa. Ah, minha mãe lembra, que bonitinha. A Nath está aqui assistindo, também falou que lembra. Então, só para relembrar, né? Esses corpos, o sutil, o causal e o corpo denso. O corpo denso é a nossa entidade aqui, nosso tubinho de carne, né? O corpo sutil é o que abrange a mente, os nossos sentimentos, né? O nosso aspecto psicológico, as nossas percepções, né? Os 5 sentidos, tudo isso mora no corpo sutil. Por quê? São objetos sutis, tá? Então, todas as nossas percepções dos objetos, né? Do mundo são sutis e eles habitam esse corpo que é chamado de corpo sutil. E tem também o corpo causal. O corpo causal é aquele que na psicologia é chamado de inconsciente. Corpo sutil é subconsciente, corpo denso é consciente, tá? Então, o corpo causal é o inconsciente, que se comunica com o campo macrocósmico causal, tá? Que é o corpo macrocósmico causal, que é o quê? O todo, é o campo dármico, tá? Então, o tempo inteiro nós estamos nos comunicando, né, nesse campo vasto. E quem sou eu nisso tudo? Eu penso que sou um diminuto excremento de mosca de consciência limitada, nesse vasto e complexo oceano de consciência
Assim como a cobra, em nosso exemplo lá atrás, se manifesta na corda e parece estar viva, quando é percebida no certo contexto, o campo se comporta como se fosse consciente, porque está situado na consciência. Tá? Então, da mesma maneira, o campo ele se comporta dessa forma consciente, está situado na consciência. Karma significa que algo acontece, né? Então, o campo responde, e aí ele produz karma. E o karma retorna para o executor da ação, nem sempre por caminhos óbvios, que é o que eu falei para vocês. Não é assim, fiz uma coisinha errada aqui, amanhã eu vou receber uma notificação do campo. Não tem prazo para isso, né? E a gente não pode se apegar a isso. Muitas vezes, esse retorno vem por caminhos nada óbvios, mas ele acontece, né? Ou como dizem, o que vai e volta. Isso é expressado de maneira diferente na Bíblia, né? Você colhe o que planta. Todo mundo sabe sobre o karma, mas ninguém o compreende, né? Verdadeiramente. Para refrescar essa memória, a grande questão é: com base no que o campo me retorna minhas ações? Você não pode dizer que o campo não retorna as ações, porque a minha vida é nada além dos acontecimentos que o campo da vida me dá. O campo deve ser inteligente de alguma maneira, porque eu não recebo ações que pertencem a você, né? Então a Thaís tem ações específicas para a Thaís. E a Suelen tem ações específicas da Suelen, né? E a Surama, mesma coisa. E o Val, a mesma coisa. Então, o campo é muito inteligente, né? De várias maneiras. Se você mata seu cônjuge, a polícia irá aparecer na sua porta, não na minha. Se você bebe álcool, eu não tenho cirrose no fígado, é você que vai ter, né? Mas qual princípio determina o resultado? O campo determina o resultado baseado onde? Nas necessidades do campo. Então, é aquela história, né? O campo é sempre dármico, só que em cada momento ele tem uma necessidade e ele vai se comunicar com você através do seu corpo causal, o corpo causal do Jiva, que vai emergir, né? Essa energia, essa comunicação emerge para o corpo sutil e a gente consegue captar essa necessidade do campo. Né? Então, quando a gente fala, nossa, eu tive um insight, nossa, eu tive um lapso de iluminação e eu entendi o que eu tenho que fazer da vida agora. O que é isso, na verdade? É você percebendo e permitindo que essa informação do corpo, do campo, né, macrocósmico causal, chegue a você através do seu corpo causal, do seu corpo sutil e finalmente do seu corpo denso que internaliza e inteligibiliza isso, né? Então faz essa sinapse, traz para o cérebro e consegue mentalizar, entender e construir aquilo que o campo está se comunicando, né? Tem pessoas que têm mais facilidade para fazer isso e outras menos, né? Tem uma anteninha, tem gente que tem uma anteninha mais ligeira, assim, que pega tipo um Wi-Fi 5G, né? E tem outras que é uma antena de televisão daquelas antigas. E tudo isso está de acordo com o seu nível de deformidade do seu corpo sutil, tá? Então, quando a gente está muito voltado para as nossas vasanas, a gente acaba as vasanas vinculativas, tá, gente? A gente acaba se distraindo dessa conexão, né? Então, fica com muito estímulo esse campo e a gente fica o tempo todo submetido a essa extroversão, olhando o que a Vassana está, como a Vassana está conduzindo a nossa vida, né? E simplesmente reagindo a isso. Quando a gente vai à medida que a gente vai resolvendo essas Vassanas vinculativas, a gente vai tendo capacidade de expandir essa conexão, né? E aí tem gente que fala assim, nossa, mas eu sei, parece que é um negócio que não tem fim. Quanto mais eu puxo coisas, né, do meu subconsciente, parece que fica mais difícil e mais coisa chega, né? É assim, é justamente isso, porque tem um monte de coisa lá.
o campo macrocósmico causal, ele é infindável, né? Então, ele é uma manifestação infindável. E aí, quanto mais habilidade que você tem de processar aquilo que está no seu corpo causal e trazer para o corpo sutil e mentalizar e conscientizar no corpo denso, ou seja, materializar isso, né? Agir em favor disso, mais demanda vai chegar. É uma esteira, né? Uma esteira de produção da iluminação. Então, quanto mais iluminado você tiver, mais fases desse game você vai passar e a complexidade dessas fases vai mudando, não necessariamente aumentando. Elas vão ficando só diferentes as experiências, né? Você passa a ser um errante inédito, você não fica mais caindo na mesma vala, né? Na vala comum. Então você já sabe que se você esticar um pouquinho a perna, você passa aquela vala com facilidade. Aí chega uma outra que você tem que fazer um outro movimento para pular, para não cair nela. E aí você vai criando essa habilidade e vai passando essas valas, né? Não vai mais caindo nessa vala comum, que é aquele rastro, né, das ações vinculativas, que a gente chama de vasanas. Então a gente vai superando esses rastros e trazendo para o corpo sutil novos rastros para serem tratados, porque nós somos entidades infinitas, a gente não é nascido e nem vai morrer, né? Esse processo é infinito. E a gente achar que isso vai se findar e que a gente vai passar os últimos X anos da nossa vida sentada no sofá esperando a morte chegar, é uma grande ilusão, né? É um grande engano, porque isso não vai acontecer. Graças a Ishvara, que é o grande criador desse mecanismo maravilhoso que nos coloca em ação, né? Em ação o tempo inteiro. E quanto menos a gente é autor dessas ações, mais capacidade de ação para o campo a gente tem, né? Porque a gente não fica identificado com essa ação, tá? E aí ele fala aqui, dando continuidade ao capítulo que a gente vai terminar na próxima sanga, ele começa dizendo: ignore o campo dármico por sua conta e risco. Então ele vai aqui avisar a gente que quando a gente acha que o campo dármico é passivo, né, de ser ignorado, a gente está botando a nossa conta em risco, porque a gente está, obviamente, se tentando burlar esse sistema, né, ignorando esse sistema que se sobrepõe à nossa capacidade cognitiva de tomada de ação, porque esse sistema em total, né, na totalidade, somos nós somos o ser, então a gente também é o sistema, né? A gente viu que teve um capítulo que eu não me lembro se foi o anterior ou o penúltimo, que falou sobre isso, que Ishvara, o Criador, né, e o próprio Brahman, o Manifesto Paramatma, eles estão o tempo todo presentes. A diferença é que Paramatma é manifesto, né, e Ishvara é manifesto, é o Criador. Então, o campo Ishvara, ele está presente no campo através de nós, porque se nós somos o ser, nós estamos em transformação com o campo e transformando o campo e regulando o campo como instrumentos que nós somos Ishvara também, né? Então, é como se esse criador ele tivesse pegado o corpo dele, né, na integralidade e dividido em bilhões de pedacinhos e feito essa entidade experienciadora, né? Para que a gente se religue, se reconecte e entenda que nós somos todos esses pedacinhos, né? Que nós somos a manifestação, o ser em manifestação dentro das limitações desses pedacinhos, né? Chamados Jiva e entidade experienciadora. Então, é imprescindível que a gente comece a perceber isso e entender que quando a gente golpeia alguém, é a gente que está sendo atingido, né? Por isso que o princípio, o princípio principal, né? O primeiro princípio do Vedanta e de toda a cultura védica oriental é o ahimsa,
que é a não violência, né? Então, não faz o menor sentido eu golpear o outro achando que eu não vou ser atingido, né? E o Karma Yoga fala muito sobre isso. Então, por que que eu vou golpear o sistema? Por que que eu vou tentar burlar o sistema? Não é muito mais fácil eu aprender a caminhar nesse sistema, né? De forma dármica, de forma plena, sentindo a plenitude do meu ser, me sentindo cada vez mais fortalecido dentro desse sistema, né? Então, isso é possível, sim, e basta a gente se dispor para esse processo, né? Estar disponível ao campo, entregar as nossas vasanas, né? Nos pés de Shuara, pedir essa graça, pedir essa capacidade discriminativa de olhar para essas vasanas que são vinculativas e substituir e trazer cada vez mais vasanas fortalecedoras, né, dármicas para o nosso sistema, para a gente ir se regulando e nos tornando cada vez mais plenos nessa busca, tá? Então, eu vou falar mais um pouquinho na próxima sanga sobre esse item aqui, né, da violação do Dharma, da ignorância do campo dármico. E aí a gente continua daqui para frente, falando um pouquinho mais de Karma Yoga, tá? Então, esse é um capítulo que é vasto e é extremamente relevante que a gente olhe com calma, tá? Que tenha um pouco mais de detalhe. Pode ser que a gente finalize aí na próxima sanga da semana que vem, ou pode ser que se estenda mais uma sanga. Mas é imprescindível que a gente consiga perceber todos esses detalhes desse capítulo para que a gente, de fato, se habilite a aplicar e a praticar o Manana, né? Que é a contemplação desses ensinamentos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. É condição, né, para a gente ser verbo, para a gente internalizar esses ensinamentos, é condição que a gente se submeta a esse campo de ensaio, né? Eu falo que o tubinho de carne, então, virou um tubinho de ensaio agora. A gente vai ensaiar todo o ensinamento de agora, né, até esse momento, para frente e entender, desvendar esses cenários que acontecem o tempo todo no nosso dia a dia, tá bom? Queria saber se alguém tem alguma dúvida ou algum complemento aí sobre o que foi falado, se eu esqueci de falar alguma coisa importante, embora eu tenha feito uma leitura quase que integral aí, né? Fui pegando todos os principais trechos, mas se alguém tiver algum complemento, tá aberto aqui a palavra, tá bom? Vocês estão levando bem a sério o Shravana, né? Ouvir sem questionar. Ai, ai. Estão sem nenhuma dúvida, refletindo mesmo? Eu Todo mundo tenho. fica tímido. Eu ainda estou me questionando aqui ainda sobre aquela questão que pega na física quântica, porque eu achava que o Vedanta reconhecia a física quântica como princípio de tudo também. Porque lá nos primeiros capítulos não foi citado lá as experiências mais atuais sobre as moléculas e como a formação, né, de todas as coisas, que é energia. Então eu associei a tudo isso, a mecânica quântica, por isso que eu estou perturbada ainda. Eu ainda não desapeguei ao meu livro. Olha, então eu vou te Não dizer, peguei. Su,
Eu também fui super adepta à mecânica quântica. Até ao conhecer o Vedanta, era o conhecimento mais completo que eu tinha acessado, né? E o que eu posso dizer é que ele não é antagônico à mecânica quântica. A única coisa que ele está dizendo é que a mecânica quântica, por exemplo, uma correspondência, uma analogia, né? Quando ele fala do bóson de Higgs, que é a menor partícula, né? Uhum, O bóson de Higgs, que é essa partícula imanifesta, é correspondente ao Paramatma, que é o campo imanifesto, né? Que é Sattva, aquela energia, Sattva não, desculpa, é Satya, que é o que está acima de Mitya, tá? Então, esse vácuo quântico que ele chama, né, dentro da uhum, mecânica quântica, corresponde em essência, né, o conceito do vácuo quântico corresponde em essência a Satya. E toda manifestação molecular, né, que quando começa a acontecer uma manifestação molecular, aí passa a ser mítia, tá? Então passa a ser o universo manifesto, que é Jagata, que está vinculado à mítia, a esse mundo dos objetos, né? Então o universo, a partir dessa explosão, segundo a mecânica quântica, né? A partir do momento que o átomo apareceu, que a coisa tomou uma forma de qualquer que seja, é, passa a ser Mitya, porque é um universo manifesto, que é Jagata, né? Então passa a ser um objeto, aquele átomo, aquela molécula, passa a ser um objeto no campo, né? Então tem muitas uhum. correspondências. A Tá. questão é que na mecânica quântica existe esse fenômeno da ressonância harmônica, né? O que é a ressonância harmônica? É quando você coloca para o campo a sua intenção, que é a manifestação dos seus desejos, né? Só que eu também fui ressonante e no começo eu coloquei 38 desejos. O Mário até ficou sei lá quanto tempo dando risada de mim e falou: Meu Deus, você tá desejosa mesmo de um monte de coisa, né? E aí eu ficava manifestando aquela onda da ressonância harmônica, e dos 38, sei lá, se três aconteceram foi muito, né? E hoje, olhando, então na época eu fiquei frustrada, falei, puxa, faz 3 meses que eu tô todo dia fazendo essa onda da ressonância harmônica e não está manifestando os 38, só tem três manifestos aqui. Então, que eram aqueles três? Aqueles três eram dármicos, estavam de acordo com o meu Swadharma, né? E serviriam para o campo naquele momento. Então, é real o processo? É real. É válido? É válido. Só que ainda assim, o que o James está dizendo aqui é que ele está submetido ao campo dármico. Então, se você acha que com uma onda de ressonância harmônica você vai conseguir tudo o que você quer, é um engano, porque o próprio universo vai despender a energia de criação, né, daquela sua cocriação, daquilo que você desejou, de acordo com as leis dele, o que está em linha. E aí, a mecânica quântica chama isso de estar em linha com a sua centelha divina. O que é estar em linha com a sua centelha divina? É estar em ressonância com o Dharma, é estar de acordo com o Dharma. Então, aqui, por fim, ele está falando sobre as mesmas coisas. O que ele está dizendo é, não caia nessa pegadinha de que o seu processo de ressonância harmônica, de cocriação, é superior ou vai superar o campo dármico, porque isso não vai acontecer. Né? Então, eu, como praticante da mecânica quântica, da ressonância harmônica, posso dizer, por experiência, que realmente aquilo que tinha que ser manifestado lá atrás, para mim, de acordo com os meus desejos, aconteceu. Mas o que não tinha, não aconteceu, porque não fazia sentido para o campo. Né? Eu estava cheia de querer. E aí o campo falou: Uhum, peraí, minha filha, deixa eu botar aqui o que faz sentido para o campo, entendeu? Então é assim sim. que acontece. E é como eu disse para vocês, é legítimo ser desejoso de algo, né? Porque o Rajas é uma energia que está com a gente, vai morrer com a gente, faz parte. Quando a gente não tem desejo nenhum, ou a gente está desligado do nosso corpo denso, né? Então, ou a gente fez a passagem, ou a gente está numa cama em depressão profunda. Porque não é possível, né? Ou Rajas está num nível tão baixo, que a gente não consegue levantar da cama, porque ele é o estímulo de tudo. Então,
da maneira que a gente faz uma coisa, a gente faz todas as coisas. Se a gente tem estímulo para levantar, para fazer nossas coisas, a gente também vai ter estímulo para desejar coisas, né? E tá tudo bem sobre isso. A questão é, o seu desejo é dármico ou é adármico? Se for adármico, corre-se o risco dele ser realizado também, só que com esse preço a se pagar, né? Então é você que escolhe, porque o que você está fazendo, desejando algo adármico, é parcelando seu sofrimento em parcelas a perder de vista, né? Então, por que que não é mais fácil tratar a coisa aqui, ó, pagamento à vista? Deixa eu entender e tentar economizar esse sofrimento parcelado, né? E deter esse campo, essas ações adármicas, para que eu tenha essa esperança da plenitude, né? Para que eu veja a plenitude acontecendo no meu dia a dia, reconheça esses pequenos milagres que passam a acontecer, uma vez que eu tenha mais visibilidade do que é dármico, do que é certo fazer, né? Do que é dármico para o campo, tá bom? Então é isso, não invalida nada. O Vedanta não invalida nada. Ele só traz um pouco mais de clareza sobre alguns detalhes que não nos falam, né? Nem no conhecimento cristão, nem no conhecimento quântico, faltam alguns elementos. E eu acho que ele vem completando esses elementos, tá? Então, e ele não, ele organiza, ele traz, a Nath está soprando aqui para mim, ele organiza esses objetos, esses elementos, de uma maneira mais discriminativa só, mas ele não invalida, né? Tanto que o próprio James cita o bóson de Higgs, todos esses fenômenos quânticos no começo do livro. Então, ele também sabe que isso é real, né? Só que tem uma limitação científica, porque a mecânica quântica ela é ciência, né? Ela é científica, tá bom? É basicamente isso. Oi, gente, boa noite. E os cientistas também citam o Vedanta, né? Sim. Gratidão. Eu tô no escuro, quero pedir desculpa que eu tô com o Miguel aqui. Tudo bem aí? Saudade de todo mundo. O que acontece, Su? A gente, por exemplo, vamos pegar um exemplo assim bem prático. Chega uma doença pra gente. Essa doença, ela chega para depurar, né? Os nossos pensamentos, as nossas atitudes, nosso auto-olhar, nosso olhar do outro. E aí eu pego e cocrio a minha criação. Pode? Então, para que serve? Então, para que veio a doença? Eu estou indo contra o campo dármico. É isso que a gente está falando, isso que a Thaís está falando. O campo dármico é que naquela hora eu fique doente. Para acontecer alguma coisa que eu não sei, eu sou limitado, né? Eu estou aqui, não estou entendendo. Quem está vendo tudo é Ishvara. Ishvara que sabe o que tem que acontecer comigo. Então, as coisas acontecem, a Bíblia fala que não tem uma folha que caia da árvore que não seja da vontade do Pai. Então, a hora que aquela folha vai cair da árvore, eu cocrio que eu não quero que a folha caia da árvore. E aí não adianta. Aquilo que vocês estavam falando no começo, a gente tem que colher o que a gente planta. Então, nesse sentido, a única diferença que a gente aprende é que a gente não está no centro do campo dármico. A gente não está no centro do campo, que existem outros fatores inúmeros que também colaboram para que aquilo aconteça ou não aconteça. Então, a única diferença é que eu compreendo que eu estou no cantinho do campo e que eu sou mais um fator naquilo que se manifesta naquela hora, né? Por exemplo, todo mundo joga na loteria, né? Tem uma pessoa que tem o campo dármico favorável para ganhar. Todo mundo quer ganhar, todo mundo merece ganhar, todo mundo é filho de Deus igual, Deus gosta de todo mundo. Só que o campo dármico se manifesta para aquela pessoa ganhar. Então, se fosse assim a cocriação, todo mundo que fez o curso, e enfim, eu também fiquei alucinado, né, no segredo, e inclusive na Provida, que é o lugar que eu frequentei lá há 20 anos, eles falam muito disso, de tela mental, que é o segredo mesmo. Todo mundo faz tela mental, faz o segredo para ganhar na Mega Sena. Por que só um ganha? Tem alguma coisa errada. Então, é nesse sentido, a gente aprende que a gente é só mais um fator e que a gente está submetido a todas as leis do campo dármico. Então, a gente fica limitado. O nosso livre-arbítrio também é limitado, porque a gente também é operado pelas vássanas, né? Mas era só isso, só queria contribuir com
esse comentário. Obrigado, muita saudade de vocês, beijo no coração. Gratidão, Emil. Eu só queria, eu lembrei agora que o Mário estava falando, né, que sobre essa questão da loteria, o nosso professor falou assim que o Yanni, aquele que de fato sabe que é o ser, nem joga na loteria, porque não falta nada para ele, ele é completo, né? Então, quando a gente fica buscando já ganhar na loteria, é porque a gente ainda está extrovertido acreditando que a loteria vai preencher o nosso ser, né? Vai completar o nosso ser. E quando o Mário falou também sobre o campo foi dármico para que aquela pessoa ganhasse na loteria, provavelmente porque aquela pessoa, naquele momento, merecia descobrir na prática que ganhar na loteria não traz felicidade. Né? Então, através dessa experiência de ganhar na loteria, ele vai se dar conta de, pô, eu não sou mais feliz porque eu ganhei na loteria. Pelo contrário, muitas vezes ele passa a ser menos feliz, porque ele tem problemas de segurança, né? Problemas de virtude, a virtude dele fica distorcida, porque ele passa a atrair pessoas na vida dele que se aproximam só por conta da loteria, né? Não pelo ser que ele é. Então, tem N problemas que circundam isso, e é aquela história do jogo de soma zero sempre, né? Então, Dharma, quando a gente fala, foi o Dharma que se manifestou para que ele ganhasse na loteria, isso não quer dizer necessariamente que o Dharma foi bonzinho com aquela pessoa e deu dinheiro para ela. Não. O campo dármico, ele quer organizar a mente do Jiva, né? Quer trazer conhecimento para o Jiva através também das experiências que o Jiva está buscando naquele momento, né? De ganhar na loteria. Então, é tudo isso. A Nath quer dar uma palavrinha também. Eu vou abrir aqui para ela chegar um pouquinho aqui com a gente. Pode chegar. Fala aqui. Pode? Então vem aqui para você aparecer, porque a galera quer te ver. Oi, pessoal, boa noite. Ei, Natalina! Esse Val. Não, eu só queria falar que eu estava refletindo aqui, né? E ouvindo as histórias e pensando na minha própria vida, né? Porque eu vivi meus 20 anos, né? Desde bebezinha na igreja cristã, que é do contexto evangélico. E a gente é muito ensinado, assim, né? E a orar pedindo a Deus pelo aquilo que a gente quer. E com o Vedanta, esses dias eu estava refletindo, assim, imagina um jogo de futebol, né? Em que de um lado um time pede para Deus ajuda para ganhar e do outro lado outro time pede a mesma coisa, né? Um jogador. A quem que Deus vai responder, né? Então, se a gente pensa que Ishvara e o campo, ele é pessoal, trabalha a nosso favor, não funciona muito bem isso, né? Porque se fosse assim, acho que viraria uma grande bagunça. Se cada hora o campo responder à vontade individual do ego e das nossas vássanas, vira um forfé, né? Mais que às vezes aparentemente é, né? E eu acho que o que acontece que aparentemente para nós é uma bagunça, ainda assim é dármico, porque como a Thaís falou, né? O campo vai se reabilitando automaticamente. Então é legal olhar por esse lado e eu tirei um peso assim, né? Que eu colocava em minha responsabilidade de ficar pedindo sempre algo, né, para que acontecesse. E na verdade agora eu simplesmente deixo as coisas fluírem e simplesmente acontece o que tem que acontecer. E é muito mais leve assim. E esse processo de aceitação é um grande processo de libertação mesmo, sabe? De simplesmente entender que tá sempre tudo bem mesmo, que é o melhor que está sempre acontecendo, né, da forma dármica, de ser e trazendo a ordem do próprio Ishvara para as nossas vidas, né, e para que tudo flua na maior perfeita ordem e organização, para que o todo seja sempre beneficiado, que o todo também sou eu, né? Tchau. Uau, Natalina Vedantina, com vocês. É muito orgulho dessa menina, né? Ô, Mori, seu microfone está fechado. Eu estou ouvindo você mexer. Queria colocar mais uma coisinha rápida do conceito do Dharma. No Krishna Book, tem uma hora que tem um demônio, que é uma serpente, que ele tá matando uma série de seres, né? E chamam Krishna. E Krishna vai lá. Ele não mata o demônio, ele só segura o demônio. E aí vem os ajudantes do demônio e fala para ele: mas peraí, por que você está querendo matar ele? Por que você está querendo segurar ele? Ele está cumprindo a dele.
o sentido para dar o Dharma. Então, o demônio tem o Dharma de ser o demônio. Então, não tem dualidade. Então, eu acho que quando a gente tem que entender bem esse conceito. Então, esse demônio estava cumprindo o Dharma dele, de ser demônio, que é o Dharma, é o caminho dele, né? É o que ele estava fazendo aqui. Então, é só para trazer esse conceito, porque é conceitual isso no Vedanta. Porque quando a gente fala de Dharma, parece que um é bom, outro é ruim. Não é assim. É não dual, né, gente? Acho que lá em cima, onde o Mário Muito tá, emblemático, que a gente demora um pouco para entender, né? Que não tem dualidade, não tem bom e mal. Então, a gente tem o Dharma, quando eu falei no sentido da pessoa que ganhou na loteria, é porque o campo dármico favoreceu ela, não porque é bom. Vocês viram que, inclusive, o que a Thaís estava falando, teve uma pessoa que um tempo atrás aí, ele tinha uma vida normal, ganhou na Mega Sena, a namorada dele foi com câncer e matou ele. Então, não tem esse conceito, mas aí o campo para ele foi dármico, o campo dármico deu aquilo para ele, mas não no sentido bom, né? No sentido ruim. Então, é um conceito só que eu queria trazer para vocês. Gratidão. Muito bom. Esse papo do Karma Yoga, gente, ele é infindável e é maravilhoso, é bem completo e complexo e tem N situações que a gente pode ilustrar, né? Por isso que eu acho que merece ser olhado com todo carinho para que a gente consiga ter essa capacidade mesmo de identificação desses cenários na nossa vida, né? Então tem N histórias aí que dá para a gente contar a partir dessa ótica do campo dármico, né? E eu também desafio vocês, então, a lembrarem dessas histórias e ilustrarem melhor, né? Com histórias na prática, de uma forma mais pragmática, né? Mais ilustrativa, essas questões do campo dármico. Então, hoje mesmo eu coloquei um vídeo lá na Arca sobre jogo de soma zero, né? Que a vida é um jogo de soma zero, ainda lá naquele contexto do espelho, espelho meu, que fala um pouquinho sobre isso, né? E no dia a dia também fica o desafio de vocês identificarem cenários ou lembrarem de histórias, falar, puxa, o campo dármico se manifestou assim, assim, assado naquela fase da minha vida, ou com as pessoas que estão próximas de mim, né? Identificar essas ilustrações aí práticas do Karma Yoga, tá bom? Mais alguém quer falar alguma coisa? A gente pode encerrar. Val, vamos lá. Eu quero falar que eu estou muito, muito feliz por ter chegado agora nesse ponto. Cara, é muito legal. Estou muito, muito feliz. Você tinha falado assim para mim, calma, porque foi bem punk. Mas agora, tá tudo tão revelado, sabe? Parece que eu fui naquela igreja evangélica e o pastor Edir Macedo desceu assim, iluminou minha cabeça. Muito legal, cara. Obrigado aí. Você sabe que nessa história do Edir Macedo, eu lembrei, enquanto o Mário estava falando, né? Não tem aquela história do pastor que fala assim: você quer aquele emprego, você quer aquele carro, você crê, você crê. E aí a pessoa fala: eu creio, né? E o que é esse eu creio, eu creio? Eu creio que eu sou incompleto, que eu vou precisar do carro para ser feliz, né? Olha que loucura. E esse condicionamento eterno, né, que acontece. Dá para acreditar, Val? Eu tenho até eu venho pensando alguns dias, né? Depois desse último capítulo, né? Eu estava muito em dúvida, né? Em muita coisa que não tinha resposta. E aí, por eu ter vindo de uma favela muito pobre e tal, eu acabei chegando no nível e conheci pessoas, sabe, que não veio da mesma cultura que eu. Agora eu entendo o objeto. Agora eu entendo o porquê, né? A busca infinita desse objeto, sabe? Das pessoas. E porque a infelicidade, cara, dessas pessoas. E agora eu entendo o que você falava. Pô, Val, você é completo. Você tá tudo bem, tá tudo certo, né? Então, muito obrigado. Tenho aí a agradecer. Eu entendo que as pessoas, todo mundo tem o seu tempo, todo mundo tá ali. Hoje eu tô mais tranquilo comigo mesmo. E aceitando todo mundo, né, cara? Tá tudo bem.
Tá tudo certo, você tá certo, corre atrás da Ferrari, não tem problema, cara. Corre atrás da sua cobertura, tá tudo certo, cara. Não sou eu que vou mudar e eu acho que você tá certíssimo, né? Porque assim, eu tô muito feliz mesmo, muito mesmo. Eu acho que esse último capítulo aí, eu li umas 2, escutei, sério, eu escutei umas 6 vezes já. Uau! Que E o legal. mais interessante, Thaís, pessoal, é que cada vez que você escuta, eu não tô brincando, aparece uma frase, você fala, eu não tinha escutado isso, né? Ou eu não tinha prestado atenção. Então, aquilo que nós aprendemos no início, escuta. Não precisa perguntar, nem que escuta, lê se tem dúvida. É a pura verdade, cara. É só escutar. E muito obrigado, gratidão aí. Pode ter certeza que eu sou um vedantino aí. Eu estava até pensando, falei, quando acabar esses estudos, o que eu vou fazer? Ó, a boa notícia é que não acaba nunca, viu? A gente já tem estudos para o resto da nossa vida, sem brincadeira. A gente tem outras trilhas de conhecimento para indicar para vocês na sequência daqui, né? Então a gente não quer atropelar as coisas, mas fiquem tranquilos que tem trilha de conhecimento infindável, sem nenhum exagero, tá? Tem muita coisa para ver ainda. E eu e mais a gente já se conformou que nessa vida a gente não esgota a busca do conhecimento do Vedanta, porque é muita coisa. Fazendo uma ressalva, eu lembro até hoje quando o Mário falou do Vedanta na primeira vez na cerimônia lá que eu fui, eu senti uma força tão grande que sério, eu senti um negócio falando assim, cara, é isso aqui que você estava procurando. E realmente era isso, é a resposta de tudo que eu procurei a vida inteira nesses 47 anos. Gratidão, obrigado aí por vocês. Gratidão a nossa pela sua busca, porque nós somos um, né? Então tudo isso contribui com o campo dármico e exige coragem. Eu também vi a noite escura da sua alma em negação dessa realidade que é relevante, mas impactante, né? Então você também teve coragem de atravessar, de fazer essa travessia para o outro lado da margem, né? Para outra margem. E todo mundo que está aqui está fazendo isso de alguma forma. Então a gente é grato porque nós somos o ser, né? Tati Vamassi, você também é o ser, assim como eu. Então, essa manifestação vai se tornando cada vez mais dármica, mais organizada, né? Mais abençoada e plena, que é isso que somos. Gratidão pela partilha também, gratidão a todos pela partilha. Então, a gente vai encerrar nesse instante. Lembrando que somos plenos, né? Então, trazendo... Não. Tem pro resto da vida e das outras vidas, porque a gente não nasce nem morre. Om Purnamada Purnamidam Purna Mudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão a todos e partimos então para a segunda parte do capítulo 8 na próxima rodada aqui da Sangha, né?